Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 4. Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Está em João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem perto de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade de estudar as leis de Deus através do teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Rogando a Ti que essas vibrações de amor e de paz, de refazimento físico e espiritual penetre
em nossa mente, em nossos corações, em nossos corpos físicos, trazendo o alívio que sempre buscamos, o alívio de nossas dores, de nossas mazelas. À medida que o Teu Evangelho, Senhor, vá penetrando em nossa consciência e à medida que nós vamos vivenciando Ele em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tanto amor que o Senhor nos oferece a cada encontro. Mas te rogamos que fique conosco no decorrer de toda essa reunião. E graça vos damos por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo João Dion da Cunha e sou um trabalhador da Casa de Miguel. Nós vamos estudar hoje no nosso Evangelho, na introdução do Evangelho, vamos falar sobre fariseus e sobre escribas. Começando com fariseus, nosso Evangelho diz assim: fariseus vem de fares, divisão, que significa divisão ou separação em aramaico. A divisão e a tradição da época constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. E temos alguns exemplos desses artigos de dogma, por exemplo, o impedimento que havia no mundo judaico na época das pinturas sobre personagens, sobre pessoas ou estátuas eram proibidos, porque constava do primeiro capítulo da Bíblia, proibição de adoração de imagens de animais ou de pessoas, né? E aí isso virou um artigo de dogma, que era foi durante algum tempo, inclusive, motivo sobretudo com o hábito que os romanos tinham de fazer estátua de todos os seus personagens famosos, os deuses, né? Ou então dos Césares, né? Que eram considerados semideuses, né? E isso não era aceito de forma alguma, tanto que na Fortaleza Antônia, que era uma fortaleza romana à época de Jesus, que havia em Jerusalém, houve muitos problemas com os judeus porque não aceitavam que aquelas estátuas dos deuses foram colocadas ao longo na rua de forma alguma, nem dentro do próprio fortaleza militar, que era uma fortaleza militar, né, dos romanos, eles aceitavam. Artigo de dogma, interpretações da Bíblia. Uma outra forma de interpretar também, isso estava porque constava ou foi acrescido na teologia judaica na época, o pagamento do dízimo aos sacerdotes do templo, né, dos templos. Eles viviam exatamente sob esse valor e era bastante cobrado. Qualquer trabalhador comum, mesmo um serviçal, que era empregado doméstico em uma casa, tinha que pagar um dízimo à igreja, 10% do salário do que ganhava de qualquer forma. Isso fazia parte, isso é um dos exemplos, né? Então, o nosso Evangelho diz assim, como disse, a tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das interpretações sucessivas que eram dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em verdadeiros artigos de dogma, né? Dogma religioso. Isso era, entre os doutores, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas com que a palavra é escrita, enfim. A semelhança daquelas disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval, na época medieval, também acontecia isso. Daí surgiram diversas seitas dentro do mundo judaico que pretendiam, cada qual, o monopólio da verdade, e como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si.
Nós vemos hoje, inclusive, dentro do próprio cristianismo, essas divisões, né? No mundo muçulmano, mais que nunca, imagine, assim como havia os fariseus eram, vamos dizer assim, não vamos chamar de inimigos, eram adversários dos saduceus, todos dentro da mesma religião, você hoje vê no mundo muçulmano xiita brigando muitas das vezes até a morte com os sunitas, que são todos muçulmanos que se admitem realmente exata e exclusivamente a mesma religião, apenas sobre questiúnculas é que eles se definem como separatistas e brigam muitas das vezes e lutam até a morte por causa disso, né? Isso não é novidade atualmente, porque já antigamente já havia, né, esses exageros. Por exemplo, na época de Jesus, além dos fariseus e dos saduceus, que eram certamente os dois partidos, vamos dizer assim, mais representativos com relação à população, haviam também outros, havia os essênios e havia os terapeutas, que eram também uma outra divisão, né, não tão importante quanto os fariseus e os saduceus, que eram os mais, vamos dizer, os mais operosos e também os que mais comandavam. Na realidade, em Jerusalém, à época, os fariseus eram a maioria, acima dos saduceus. Há diferenças, assim como entre os sunitas e xiitas hoje. Depois vocês vão ver quando vocês estiverem estudando, eu acho que na próxima semana, a próxima semana vai se estudar sobre os saduceus. Se não me engano, vai ser a Rosana que vai fazer para vocês. Aí vocês vão entender essas diferenças de opinião e de comportamento que havia entre os fariseus e os saduceus. Continuando. Entre essas seitas todas, a mais influente era dos fariseus. Como falar de seita, na realidade, se vocês analisarem a época, não agora, a época, essas divisões que haviam eram quase que divisões políticas, porque, vejam, a religião era uma teocracia no mundo judaico, como é hoje em alguns países muçulmanos, que são dirigidos basicamente não por uma constituição, e sim pela Sharia, que é uma espécie de constituição religiosa, com base na religião, né? E a mesma coisa acontecia aproximadamente nessa época, entre os saduceus e os fariseus. Eram dois partidos políticos, porque eles comandavam, né, efetivamente o país, além do domínio muçulmano, do domínio romano e anteriormente o domínio grego. Eles é que dominavam o povo. O povo respeitava exclusivamente, sobretudo, os sacerdotes do templo. Eles mandavam na vida pública da cidade, comandavam tudo. Então, era praticamente um partido político. Só que sem eleições, né? Da forma como a gente conhece hoje. Então, diz assim, entre essas seitas, o mais influente era dos fariseus, que tinha Hilel como chefe. Hilel foi um doutor judeu, nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 a 200 a.C. Mais ou menos 50 anos, já foi, vamos dizer assim, foi fundada, mais ou menos 58 anos depois dos saduceus, que foram 258 anos antes de Cristo, como vocês vão ver mais na frente. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo sacerdote e rei dos judeus, e sob o domínio também de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Não confundia esse Alexandre com aquele Alexandre o Grande, não. Não obstante, como este último, que foi esse Alexandre, lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando até a ruína de Jerusalém, o que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando houve uma revolta, e quando então o seu nome dos fariseus, dos saduceus, de todos, desapareceu em consequência da dispersão dos judeus, a chamada diáspora, né? Em que os judeus foram expulsos da região e se espalharam pelo mundo. Foi a partir daquela época. E os romanos ficaram tomando conta definitivamente, aproximadamente até o ano 600 depois de Cristo. Os fariseus eles desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Veja bem, agora vamos entrar num outro tema curioso. Fariseu hoje é um sinônimo pejorativo para hipócrita.
Quando você fala um hipócrita, você diz, esse fulano é um fariseu. Vejam agora por quê. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas. Observadores servis e, consequentemente, provavelmente fanáticos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, eles valorizavam muito a exteriorização do culto, a presença deles era sempre uma presença de cunho religioso forte, né? junto ao povo. Exteriores de culto e das cerimônias. As cerimônias eram sagradas e eram respeitadíssimas. As cerimônias que eram feitas, absolutamente respeitadas pelo povo, porque não podia ser diferente. Era quase como uma lei, né? Tomadas elas de ardoroso proselitismo, inimigos das inovações, eles afetavam grande severidade de princípios. Afetavam. Né? Eu digo isso porque, na realidade, eles não. Por isso são chamados de. Por isso, hipócritas é sinônimo pejorativo de fariseus. Eles afetavam grande severidade de princípios. Eles só eram aparentemente severos quanto aos princípios. Era só aparência. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. A religião para eles era mais um meio de subir do que objeto de uma fé sincera e correta. Por isso é que eu digo que havia uma espécie de cunho político, né? nessa divisão que havia entre os dois, né? Entre os dois grupos. Que eram os grupos principais, os judeus, os fariseus e os saduceus. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para o povo como se fossem santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Eles acreditavam, ou pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Vejam bem, alguns dizem que os saduceus, ao contrário, não acreditavam na ressurreição. É incrível, que apenas os fariseus acreditavam na reencarnação. Na realidade, eles não entendiam aquilo como a ressurreição, como nós entendemos a reencarnação. A ressurreição era feita no mesmo corpo em que o indivíduo tinha morrido. Morreu o indivíduo, quando ele fosse ressuscitar, ia ressuscitar no mesmo corpo. Isso é a ressurreição. Isso a gente sabe que não acontece, que o corpo, depois que acontece o desencarne, a separação do espírito do corpo físico, o corpo se deteriora e desaparece, simplesmente desaparece. Né? Então, eles acreditavam, olha só que interessante, como eles dizem assim, eles acreditavam, primeiro na providência, acreditavam em Deus. Na imortalidade da alma, eles acreditavam, sabiam, afirmavam que a alma, ao contrário dos saduceus, que não acreditavam nisso, né? Acreditavam na imortalidade da alma. Quando havia morte, o corpo morria, mas a alma permanecia sobrevivendo no mundo espiritual, né? E na eternidade das penas, que as penas eram eternas. Por isso que falavam do céu e do inferno. E na ressurreição. Ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica em contrapartida à letra que mata, entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia. Foram basicamente, na realidade, os fariseus quem condenaram Jesus. Inclusive, sabe-se que acho que foi Nicodemos, que era saduceu, que providenciou, que era ligado, amigo de Jesus, e providenciou, se não me engano, foi Nicodemos, que providenciou o enterro de Jesus, o sepultamento, que acabou acontecendo realmente num local que pertencia a ele, que era o dono daquele sepulcro. Né?
Então, como eu disse, o Jesus prezava a simplicidade e as qualidades do coração. E, em consequência, transformou os judeus em seus inimigos encarniçados, porque ele pregava exatamente o contrário daquilo que os judeus determinavam. Quando chegaram para ele, para cobrar dele ao fato do, por exemplo, você conhece muito bem, esse é um exemplo vivo, é um dos exemplos, né? Para cobrar ele, mostraram para ele, pedindo para ele que vocês deviam pagar os impostos aos judeus, não apenas a sinagoga tinha que ser paga, mas que eram pagar os impostos aos judeus era uma vergonha. Eles não tinham que pagar nada. Então, se Jesus respondesse que eles deveriam pagar, sim, que era correto pagar aos judeus, os diziam, você é o inimigo do povo, se você quer que a gente pague ao nosso inimigo, então você é contra o teu próprio país. Se ele dissesse ao contrário, que não, que era um erro pagar os impostos aos romanos e pagar apenas o chamado tributo das igrejas, esse da igreja tinha que pagar, né, do templo, eles diriam para vocês, então eles não diriam nada a Jesus, eles iriam direto para os romanos, que olha, ele está dizendo que não tem que pagar os impostos a vocês. Queriam uma pegadinha, né? Queriam pegar Jesus. Então Jesus pegou simplesmente utilizando uma daquelas tradições que eles tinham, duas. Contrário às imagens, as moedas vinham com uma imagem do César da vez, daquele momento, daquela época. E ele disse, o que vocês veem aqui nessa imagem? Essa imagem é a imagem de César. Detestavam aquilo. Era tão forte que era proibido, por isso era proibido, por exemplo, você pagar ao ceto e entrar dentro do templo e pagar os seus tributos, tinha que pagar todo mês aqueles 10%, aqueles valores que eram cobrados pelas cerimônias também. Era proibido utilizar aquele dinheiro romano, que era o dinheiro que circulava na cidade. O dinheiro romano era o dinheiro das compras, das transações comerciais na cidade. Era proibido, só podia entrar o dinheiro judeu, dinheiro do país, que não era utilizado nas compras da cidade, era utilizado o dinheiro romano, o dinheiro em circulação era moeda romana. Então eles criaram na porta do templo em Jerusalém, nas outras sinagogas devia ser mais ou menos parecido, nas outras grandes cidades. Na porta do templo tinha lá aquela enorme quantidade de barracas no átrio do templo, em que faziam a troca das moedas. Você entregava cambiava, né? Entregava moedas que você tinha que pagar em dinários, por exemplo, que era uma das moedas romanas, e te davam o dinheiro, faziam a troca, o câmbio, davam para você o dinheiro judeu que podia entrar no templo para ser pago. E nessa troca, o câmbio quem fazia eram eles. Eles faziam, que cambiavam aquilo. Então, só para vocês terem uma ideia de como funcionava esse... Aí que Jesus respondeu, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quer dizer, na realidade, vocês têm que pagar as duas coisas, como diz, pagar o imposto de César, o dinheiro do César, e pagar o dinheiro do templo, porque era rotina, era um dos dogmas da igreja, dos judeus na época, ao tempo, o dinheiro que é de Deus, eles chamavam de Deus, né? Então, continuando. Como eu disse, Jesus se entregou, durante toda a sua missão, a desmascarar essa hipocrisia dos judeus, né? Que eram só tinham aquela aparência de pessoas corretas, de homens probos, e que eram devotos, e na realidade por dentro tem uma frase que Jesus disse que eles não pareciam sepulcros caiados, puros e limpos por fora, mas cheios de podridão por dentro, porque na realidade eles só tinham uma aparência que eles transmitiam para o povo de verdadeiros santos, mas na realidade por dentro não tinha nada dessa santidade, né? Hipocrisia pura. Foi por isso que eles se ligaram com os príncipes dos sacerdotes para revoltar o povo contra ele e fazê-lo sacrificar, porque na realidade foram os fariseus que provocaram de todas as formas, que conseguiram levar Jesus àquela condição de réu junto aos romanos, e foi condenado. Os romanos só serviram apenas fizeram a sentença, que foi
vamos dizer assim, foi quase que imposta pelos judeus que eram ligados aos romanos. O rei da época, o Herodes, o Antipas, ele era ligado aos romanos, eleito pelos romanos, né? Bem, agora nós vamos, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre os escribas, né? Quem eram os escribas? Olha só, escribas, nome está aqui no nosso evangelho. Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Eles eram, isso aí nos tempos dos reis de Judá, lá atrás, era o nome que se dava a essas pessoas que eram, na realidade, secretários, pessoas que escreviam as leis, que organizavam tudo aquilo e tinham conhecimento, né? É bom que vocês saibam que entre os judeus, mesmo na época de Jesus, só os homens estudavam, por exemplo. As mulheres não tinham direito de estudar. E os homens estudavam nas sinagogas. E só eles é que sabiam aprender a ler. Mais nada. A ler e a escrever, só. Só os homens sabiam. As mulheres não era dado, a não ser, nós estamos falando do homem-povo, a maioria, imensa, enorme maioria. Mas existiam algumas mulheres que sabiam ler e escrever porque eram ricas, né? De família muito rica, e que aprenderam com os chamados, não é professores que se dão o nome, depois eu lembro do nome, preceptores, em casa, dentro de casa aprendiam e tal, mas de modo geral, na rua, nos homens, só os homens podiam estudar, e estudavam nas sinagogas. Então diz assim, escribas era um nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus, aqueles que eram os contadores, né, que cuidavam da contabilidade, do movimento de valores, enfim, compra de material, que cuidavam disso, da escrita dos exércitos dos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especificamente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eu acho, quase com certeza, eu creio, pelo que eu li na história de Paulo, que Saulo de Tarso, São Paulo, era um escriba, porque ele era um doutor da lei. Ele pregava nas sinagogas, na época, exatamente falando sobre a lei, ensinando. Ele foi um doutor da lei, então ele deve ter sido, antes de chegar, ele não chegou a ser um sacerdote, porque isso consta dele. Ele, antes de chegar a ser um sacerdote, ele se afastou da doutrina judaica e abraçou os ensinamentos de Jesus e depois que se transformou no chamado cristianismo que nós conhecemos hoje. Há quem diga que quem deu o nome de cristão não foi Paulo, foi Lucas, que era um seguidor ligadíssimo a Pedro. Foi Lucas que deu o nome de cristão e cristianismo aos seguidores de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então eu acho que Paulo de Tarso foi um escriba ligado ao templo, mas ele era um doutor da lei. Eram esses doutores que ensinavam e interpretavam a lei para o povo, ou seja, durante aqueles debates que aconteciam, eram eles que ensinavam esses ensinamentos para as pessoas. E eles, encerrando, eles faziam causa comum com os fariseus, eram muito, o próprio Paulo era ligado aos fariseus, né? Com os fariseus, participando dos seus princípios e da sua aversão aos inovadores. Também não gostavam de inovações. Por isso é que foi um choque, inclusive, para o próprio pai de Paulo, quando soube que ele tinha largado o judaísmo e abraçado o chamado, que a gente chama hoje de cristianismo. Foi um desastre. Porque eles não aceitavam de forma nenhuma as inovações, né? E era uma inovação. Por isso, Jesus os envolve na mesma reprovação. Os escribas serão juntos, né, com os fariseus. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Agradeço com certeza a atenção de todos vocês. Desejo para todos uma boa noite e que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus permaneça com todos. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde,
de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um banquete que o Senhor nos proporcionou na noite de hoje. Obrigado por todas essas bênçãos que foram nos oferecidas. Obrigado por todo amor, por toda misericórdia que o Senhor nos envolveu. Mas queremos te rogar, Senhor, que auxilie e ampare a esses irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nas ruas, Senhor. Toque, Senhor, cada filho teu, cada irmão, para que eles possam despertar e seguir esse reto caminho que levará até ti. Também queremos, Senhor, te agradecer por todas essas bênçãos, pela companhia dos nossos mentores espirituais, pela companhia do mentor espiritual desta reunião e da nossa casa. Bendita seja a nossa casa, Senhor. Que ela possa sempre nos acolher e nos orientar. E muito obrigada por isso. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar encerrado a reunião da noite de hoje, te dando graças por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.